Estado teve 38 casos de tentativa de feminicídio só em janeiro deste ano. Governo vai regularizar repasses para universidades estaduais em abril. E CPI da Alerj vai investigar irregularidades nos serviços das concessionárias de energia. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Só em janeiro deste ano, 38 mulheres foram vítimas de tentativa de feminicídio no estado do Rio. 5 dessas mulheres morreram. Os números foram apresentados à CPI da Alerj, que discute o tema. Para a juíza Adriana Mello, responsável pelo Juizado da Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Rio, os dados são assustadores, principalmente se comparados aos números de 2017, quando foram registrados 68 casos de tentativa de feminicídio durante todo o ano. 38 casos em apenas um mês acende um alerta ainda maior para a necessidade de se combater esse tipo de crime no estado. Obviamente, as mulheres estão tendo mais oportunidades de denunciar. O termo feminicídio, ele está muito sendo divulgado, então a gente vê que as mulheres também estão podendo acessar mais ao sistema de justiça. Por outro lado, a gente vê que a sociedade realmente está bastante violenta e não seria diferente em relação às mulheres. Essas mulheres, elas estão morrendo, infelizmente, num lugar que era para ser de harmonia e de segurança, que é a casa, né? Então, é importante esse debate e o termo feminicídio, porque o que se não nomeia não existe. Durante a audiência, a juíza afirmou que, apesar de o feminicídio ser uma classificação nova no Código Penal brasileiro, a morte de mulheres por questão de gênero é um fenômeno bastante antigo. Segundo ela, os principais motivos para as agressões verbais e físicas contra as mulheres são reflexos de uma sociedade patriarcal onde a mulher sempre foi vista como objeto. O resultado disso é que hoje os principais fatores de risco do feminicídio estão diretamente relacionados ao sentimento de posse por parte dos parceiros. O ciúme, aquele ciúme que deixa de ser, né, normal para ser um ciúme que controla essa mulher, isso também é um fator de risco a ser levado em conta. Uma outra situação, por exemplo, quando a mulher quer se separar, né, naquele momento da separação, é um momento de risco também. Ter arma de fogo em casa é um fator de risco a ser avaliado, porque grande parte desses crimes, principalmente de feminicídio, são praticados com arma de fogo, em torno de 47% a 50% dos casos. Mulheres que moram em comunidades enfrentam outros 2 fatores de risco: o crime organizado e a presença de grupos paramilitares. Dados apresentados na audiência mostram que mulheres vítimas de tentativa de feminicídio em comunidades do Rio de Janeiro não têm acesso a qualquer tipo de atendimento ou assistência. Quando se instalou o projeto das UPPs, e eu era, naquele momento, diretora das delegacias de mulheres, eu fui procurada pela coordenação do projeto pela existência de inúmeras notícias de violência contra a mulher. Naquele momento, o que se permitia? Se viu que, com a chegada da recuperação do território pela comunidade, as mulheres não foram mais impedidas de ir à delegacia noticiar. Não adianta ter um equipamento de um asfalto se esse equipamento não tem interlocução dentro da comunidade. A juíza Adriana Mello reforçou a importância do trabalho de prevenção à violência contra as mulheres. Ela sugeriu que seja criado um fundo estadual de combate ao feminicídio para ajudar a inaugurar um centro de apoio e atendimento às vítimas e às famílias dessas mulheres. Adriana também propôs que sejam feitas campanhas anuais nas escolas para discutir a igualdade de gênero e combater a violência. Prevenção à violência, a gente tem que falar em educação. É óbvio que a gente já tem uma lei importante, que é a Lei Maria da Penha, que veio para coibir a violência contra a mulher. A gente tem a lei do feminicídio, que cria essa qualificadora importante, já inserida no nosso Código Penal, mas tem uma parte da Lei Maria da Penha, especificamente no artigo 8º, que fala da política pública para coibir a violência contra a mulher, e ali no artigo 8º fala tanto das campanhas educacionais como para inserção nos currículos das escolas, não só das escolas, mas de todos os níveis de ensino, e em relação a direitos humanos das mulheres. A presidente da CPI, deputada Marta Rocha,
afirmou que a fala da juíza e as informações trazidas por ela contribuíram muito para o trabalho da comissão e devem entrar no relatório final. Os últimos 3 anos que se retratou exatamente na questão da crise financeira, se houve um segmento da política pública que sofreu esse impacto mais direto, foi o segmento que trata do fortalecimento, da proteção da mulher e também do enfrentamento da violência doméstica. Então, essas questões que são trazidas hoje e que a gente já previu há 2 anos atrás, mostram como o Estado do Rio de Janeiro está tratando mal a questão da mulher. O pagamento dos repasses obrigatórios para universidades públicas do Estado será regularizado em abril. A informação foi divulgada por representante do governo durante a audiência pública da Comissão de Educação da Alerj. A situação financeira das universidades públicas estaduais foi o tema da audiência pública da comissão, presidida pelo deputado Flávio Serafini. Nos últimos anos, as universidades estaduais do Rio de Janeiro sofreram muito com a falta de recursos. Chegaram a ser 4 meses de salários sem ser pagos e diversos contratos sendo rompidos por falta de pagamento. As universidades chegaram a fechar por falta de funcionamento, de condições de funcionar. A gente aqui nessa casa aprovou uma emenda constitucional para evitar que isso aconteça, garantindo que o orçamento da universidade deve ser repassado a cada mês uma parcela proporcional àquele orçamento anual. Então, a gente veio avaliar como é que estava sendo essa implementação dessa emenda constitucional e a situação financeira como um todo das universidades. Em janeiro deste ano, o governo encaminhou um ofício cobrando redução entre 5% e 20% dos contratos das instituições vinculadas à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, como a UERJ, FAETEC, FAPERJ, Universidade Estadual do Norte Fluminense, Conselho dos Contribuintes do Estado e o Centro Universitário Estadual da Zona Oeste. Para o reitor da UENF, a universidade já atua com o orçamento reduzido. As universidades, a UENF particularmente, fez esse esforço já nos anos de 2016 e 2017 em meio à crise. Nós realizamos um esforço muito grande para a redução das nossas despesas correntes e tivemos um bom sucesso em algumas áreas, inclusive mudando a própria estrutura de prestação de serviço. Então a gente chegou muito no nosso limite e o que nós precisamos agora são condições de poder continuar, recuperar a infraestrutura que foi deteriorada nesses últimos anos e continuar com as nossas atividades. Nesse sentido, a questão da implementação dos 12º é fundamental. O pagamento dos 12º ele vai ser regularizado a partir de abril, essa é a informação da Secretaria de Fazenda, a SECT. Ela disse ainda que todas as bolsas de doutorado e mestrado vinculadas à secretaria já foram pagas e que agora a prioridade é quitar os restos a pagar dessas instituições. O governo do estado ele montou uma comissão, que é o CODERJ, e ele vai trabalhar com essas RPs. Qual é a nossa contribuição? É trabalhar junto ao CODERJ para que sensibilize no pagamento dessas RPs das vinculadas. O deputado Flávio Serafini disse que a comissão vai trabalhar em conjunto com as secretarias de Fazenda, Ciência e Tecnologia e as universidades para cobrar o cumprimento da emenda constitucional que garante a autonomia orçamentária das universidades públicas estaduais. Saímos daqui com o compromisso da Secretaria de Ciência e Tecnologia de compormos uma comissão com as universidades, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, com a Secretaria de Fazenda e com a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, para que a gente possa fazer esse desenho fino de como vai se dar esse repasse, como vai se dar a gestão desse dinheiro pelas universidades, no sentido de garantir mais autonomia e maior condições de planejamento. Foi instalada nesta quarta-feira uma CPI que vai investigar possíveis irregularidades na prestação de serviço das concessionárias de energia elétrica Enel e Light. A deputada Zeidan Lula será presidente da comissão. A multinacional italiana Enel é a maior empresa privada do setor elétrico no Brasil. Somente no estado do Rio, a empresa é responsável pela distribuição de energia elétrica de 66 municípios. Já a Light está presente em 31. A deputada Zeidan Lula disse que recebeu diversas reclamações sobre os serviços prestados por essas empresas e que, por isso, considerou importante a criação da CPI.
A população do estado do Rio de Janeiro, seja ela atendida pela Enel, seja ela atendida pela ANAD, está ansiosa por essa CPI, uma CPI que vai dar um norte, o suporte junto com o PROCON, junto com o CEPROCON, junto com o Ministério Público, né? Vamos ouvir aqui também a Defensoria Pública, vamos ouvir os sindicatos, vamos ouvir representantes de usuários de algumas regiões onde tem os problemas mais alarmantes, para que a gente possa dar um norte no estado. O deputado Max Lemos foi eleito relator da CPI. O parlamentar preside a Comissão de Minas e Energia e falou sobre como pretende integrar o trabalho das duas comissões. É importante ter essa sinergia, essa ligação entre a Comissão de Minas e Energia, que eu já presido, com essa CPI. Eu fiquei feliz de estar sendo eleito relator. Vai ter possibilidade de nós elaborarmos um relatório bem minucioso, principalmente sobre a prestação de serviço à nossa população. É uma obrigação do Parlamento do Rio de Janeiro cuidar desse tema. Não pode mais o cidadão e a cidadã sofrer com os péssimos serviços prestados. Escolas públicas e privadas podem ser obrigadas a fornecer diploma em braille para alunos com deficiência visual. O projeto recebeu parecer pela constitucionalidade na CCJ e segue agora para ser analisado em plenário. A Comissão de Constituição e Justiça analisou 35 projetos de lei. O deputado Carlos Mink, um dos relatores da comissão, declarou constitucional o projeto da deputada Marta Rocha, que cria um programa para desenvolvimento de produção artesanal e orgânica no estado. O que esse projeto, na verdade, quer é dar visibilidade e estabelecer regras mínimas, né, para que haja um programa, para que as pessoas possam se apresentar a esse programa, possam ser reconhecidas e haja exatamente isso, uma possibilidade de escoar esse material que hoje sustenta tantas famílias, que é o artesanato, muitas das vezes famílias chefiadas por mulheres, e a questão dos orgânicos que também sai da agricultura familiar. Outro projeto da deputada Marta Rocha, considerado constitucional, foi relatado pelo deputado Dr. Serginho. A proposta determina que supermercados, hipermercados, padarias e outros locais que comercializam alimentos divulguem o preço dos produtos por unidade de medida. Estabelecimentos que descumprirem a norma poderão ser multados. Também recebeu parecer pela constitucionalidade o projeto do deputado Gil Viana, que obriga escolas públicas e privadas do estado a fornecerem diploma em braille para alunos com deficiência visual. O relator dessa proposta na CCJ foi o presidente da comissão, o deputado Márcio Pacheco. A proposta é ampliar não só para o estado, para todos os municípios. Houve uma proposta do deputado Carlos Mink para ampliação para o ensino fundamental, que é justíssimo. Não o ensino público, mas o privado, garantir que as pessoas cegas ou de baixa visão tenham acesso ao seu diploma, para que eles também reconheçam e sejam reconhecidos pela conclusão do seu curso. Acho que é um projeto importante, garante dignidade para as pessoas cegas, para as pessoas com deficiência visual. Gestantes de alto risco podem ter garantido o direito à internação em hospitais particulares quando não houver vagas em unidades públicas. Acompanhe as votações no plenário com a repórter Natália Alves. Na sessão plenária desta quarta-feira, voltou para a segunda discussão, no segundo dia para apresentação de emendas, projeto de resolução que altera o regimento interno da Alerj sobre a posse dos deputados eleitos e a convocação de suplentes. A proposta prevê a convocação no caso de afastamento judicial do titular ou ao fim do prazo para posse. Entre outras medidas está a suspensão do pagamento de salários dos parlamentares afastados pela Justiça. No caso em que deputados presos sejam inocentados no decorrer do mandato, eles poderão assumir o cargo. Se forem condenados, o regimento já prevê a perda do mandato. O projeto dos deputados Luiz Paulo, Carlos Mink e enfermeira Rejane retorna à pauta para mais uma sessão para a apresentação de emendas. Analisado ainda projeto de resolução que cria a Comissão Permanente de Defesa e Proteção dos Animais. A matéria da deputada Marta Rocha e dos ex-deputados Milton Rangel, Paulo Ramos, Carlos Osório, Ana Paula Rechuan e Fatinha retorna à pauta para a segunda discussão no terceiro dia para apresentação de emendas. Essa ideia surgiu exatamente nos debates da comissão especial. E a gente verificou que os maus tratos, a tortura aos animais, o abandono
dos animais é algo recorrente na sociedade. Ele não é apenas um fato acessório, ele hoje é um fato principal que faz parte da agenda do Estado do Rio de Janeiro, da agenda brasileira. Pode ficar proibida no Estado a utilização de recursos públicos para a contratação de artistas que em suas apresentações incitem a discriminação ou a violência contra a mulher. A proposta da ex-deputada Rosângela Gomes foi aprovada e retorna à pauta para mais uma votação. Já o ex-deputado doutor José Luiz Nance quer que as clínicas e hospitais públicos e particulares do Estado que realizem exame de mamografia tenham um selo de qualidade emitido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. A proposta recebeu 6 emendas e retornou às comissões. O Estado poderá ter um programa de apoio à mulher vítima de violência. Além de criar centros de atendimento e apoio, o texto prevê a realização de campanhas educativas, integração com o Poder Judiciário, capacitação de servidores para atendimento, entre outras ações. A matéria da ex-deputada Inês Pandeló recebeu uma emenda. O ex-deputado Átila Nunes quer criar um programa para atendimento ginecológico de moradoras de rua. O texto recebeu 8 emendas e retornou às comissões. Outra matéria do ex-parlamentar quer garantir a internação de gestantes de alto risco. A ideia é que, não tendo vagas na rede pública, essa gestante seja internada na rede particular. A proposta recebeu 2 emendas e retornou às comissões. O deputado Carlos Mink quer alterar o sistema de informação de programas e serviços de saúde, assistência social e segurança para que passem a prever o campo orientação sexual com opções bissexual, homossexual ou heterossexual. Os deputados apresentaram emendas alterando o texto. A ideia é que nos sistemas de registro incluam campos violência ou discriminação contra a mulher. Nos programas de prevenção de violência contra a mulher, inclusive nas delegacias, serviço social, ter uma especificação das vítimas também pelo corte da sua sexualidade, né? Até para a gente saber das mulheres agredidas, quantas são LGBTs ou travestis. Isso não é para tratar de forma diferente, é para termos uma noção disso, para poder ter políticas preventivas. Uma coisa é o feminicídio, que agride todas as mulheres. A outra coisa são as agressões especificamente a mulheres que são bissexuais, ou lésbicas, ou travestis. Animais que tenham donos de baixa renda podem passar a ter atendimento veterinário móvel. A carreta adaptada terá vacinas, consultas e prevenção a epidemias. O texto da ex-deputada Rosângela Gomes recebeu uma emenda. Ainda na pauta, proposta de criação da política estadual de empoderamento da mulher. A ideia é reforçar o papel da mulher na sociedade e incentivar a participação na política, nos esportes, no mercado de trabalho e nos espaços de liderança. O texto das deputadas Marta Rocha, Zeidan, enfermeira Rejane, Tia Ju e Lucinha e dos ex-deputados Nivaldo Mulim, Ana Paula Rechuan, Daniele Guerreiro, Márcia Giovanni e Cidinha Campos foi aprovado e precisa passar por mais uma discussão em plenário. Durante o ano de 2017 e 2018, quando se instalou a grave crise financeira, a gente viu que as primeiras ações que foram abandonadas foram as ações voltadas para o fortalecimento da cidadania feminina. Nós verificamos o fechamento de postos de saúde específicos, da rede de proteção. Tudo isso, né, fez com que a gente, naquela comissão especial de empoderamento da mulher no esporte e na política, tivesse como meta traçar, né, um protocolo para que todo e qualquer assunto que fosse tratado fosse visto sob a ótica do fortalecimento da cidadania das mulheres. O Estado poderá ter uma política de combate à violência obstétrica. A ideia é garantir à mulher as informações necessárias para a autonomia sobre os processos fisiológicos, além da garantia da privacidade de um ambiente humanizado, entre outros. A proposta do deputado Flávio Serafini recebeu 21 emendas. O Brasil, infelizmente, ostenta um recorde mundial de país que realiza mais cesarianas, o que é ruim para a mulher, o que é ruim para a saúde do bebê.
E, além disso, muitos dos partos normais são feitos através de procedimentos que visam acelerar o trabalho de parto e acabam violentando a mulher e muitas vezes se refletindo negativamente na própria saúde da criança. Então, com esse projeto, a gente visa consolidar no corpo legal do Estado todas as boas práticas consagradas mundialmente, defendidas pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério de Saúde, que prevêem que o parto não deve ser acelerado, que qualquer procedimento deva ser consultada a mulher antes. As provas de concursos públicos para policiais militares podem passar a ter questões sobre as leis Maria da Penha, o Estatuto do Idoso e da Pessoa com Deficiência. A matéria foi aprovada em primeira discussão. Outro projeto da deputada enfermeira Rejane cria o programa de capacitação dos agentes de segurança nos transportes públicos sobre a Lei Maria da Penha. A proposta recebeu 8 emendas. A gente se depara com o pessoal da segurança, seja policial, seja qualquer pessoa que trabalha nessa área, sem o conhecimento. Então, quando a mulher é agredida, eles acabam atendendo de forma diferenciada ao que está referenciado na Lei Maria da Penha. São as medidas protetivas, são a celeridade do processo, enviar direto para o judiciário, enfim, essas informações, a partir do momento que existe uma lei que bote isso no conteúdo das provas, do edital dessas provas, faz com que esses agentes, para entrar, precisem estudar. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.